Olá, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e bem-vindo a mais um vídeo do Criativo Design. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode identificar o tamanho da área de impressão da sua impressora e como você pode calcular o tamanho do seu projeto para que você evite desperdiçar papel e aproveitar o máximo do seu equipamento e também do seu material. Eu vou clicar aqui em novo documento no CorelDRAW, eu estou utilizando aqui o CorelDRAW X7, mas essa dica vale para qualquer aplicativo. O importante aqui é que seja possível identificar a área útil de impressão aí da sua impressora. Eu vou criar um novo documento utilizando o tamanho A4, considerando, por exemplo, que a nossa impressora seja uma impressora doméstica e que imprima até o tamanho A4. Eu vou clicar no OK e a gente vai ter a nossa página em branco no CorelDRAW. O CorelDRAW permite exibir a área útil de impressão de um documento dependendo da impressora que está configurada no aplicativo. Para configurar a impressora, você pode simplesmente desenhar qualquer coisa na tela e pressionar o Ctrl P para abrir a janelinha de impressão. Aqui você tem o nome da impressora, é só você selecionar a impressora que você tem instalada no seu computador, clicar no aplicar e depois clicar no cancelar, ok? Bom, é importante que você mude a impressora ou defina logo a impressora que você vai utilizar para imprimir, porque é a partir das informações que a impressora envia para o aplicativo que o CorelDRAW vai conseguir identificar a área total que a sua impressora consegue imprimir. Depois de fazer isso, você vai clicar aqui no menu Exibir e em seguida em Página, você seleciona a opção Área Imprimível. E você observa que o CorelDRAW vai passar a exibir essa pequena linha pontilhada ao redor da sua página. O que essa linha pontilhada identifica? Ela mostra exatamente os limites que a sua impressora consegue imprimir no papel. Algumas impressoras mais recentes possuem uma função para imprimir sem borda. Elas conseguem imprimir no papel inteiro, mas são pouquíssimos modelos que oferecem esse recurso e a qualidade da impressão também não é tão boa assim nas bordas do papel. A grande maioria das impressoras não tem essa capacidade, não consegue imprimir até a borda do papel e por isso a gente tem uma margem de impressão, que é uma margenzinha em branco que fica ao redor da página depois que a impressora faz a impressão. Então, se você tentar imprimir, por exemplo, um quadrado amarelo do tamanho da sua página, o máximo que a sua impressora vai conseguir imprimir é até aqui, olha só, deixando então assim uma bordinha branca que é justamente a área de impressão do seu equipamento. Aqui no meu caso eu tenho uma impressora Epson modelo L355. Dependendo do modelo da impressora, do fabricante, essa área de impressão ela pode mudar. Quer um exemplo bem bizarro? Nas impressoras HP mais antigas, eu não sei se as mais recentes ainda é assim, essa área de baixo aqui ela é muito maior no espaço da área de impressão. Geralmente é mais ou menos 1 centímetro de diferença. Isso nas impressoras HP antigas, eu não sei se nas modernas isso ainda acontece. Então em alguns modelos de impressora pode acontecer essa bizarrice aqui de ela não conseguir imprimir até a base da folha, o que acaba te entregando aí uma área útil de impressão bem menor. Mas para que é útil descobrir a área de impressão do nosso equipamento? A partir da área de impressão, você consegue identificar até onde você consegue projetar. No caso de um convite, de um cartão, de um pôster, você consegue identificar exatamente até onde a sua impressora consegue imprimir. E a partir daí, no caso de projetos menores, como cartões e convites, você consegue calcular qual que é o tamanho ideal para você aproveitar toda a área útil do seu papel, evitando assim que você desperdice papel e, é claro, te ajudando a aproveitar mais, a colocar os elementos até maiores na página para você aproveitar melhor o espaço. Vamos supor que você queira criar um convite que vai ser do tamanho aqui de 1/4 de página, ou seja, a gente vai pegar a página 4 e vai dividir em 4 pedaços, seria mais ou menos o tamanho 10×15 ou o tamanho A6. Para fazer isso, utilizando aqui como referência nossa área de impressão, olha só como é fácil. Você pega aqui a sua ferramenta retângulo e você desenha um retângulo do tamanho da sua área de impressão aqui no CorelDRAW. Um detalhe interessante é que essa área de impressão ela só é exibida com a folhinha em pé, tá bom? Infelizmente ele não consegue virar, eu não sei porquê, mas não tem problema. Você pode fazer tudo com a folhinha em pé, sem problema, depois é só virar o retângulo, virar o resultado 90 graus para você ter aí o seu convite. Bom, então a gente pega aqui um retângulo do tamanho da área imprimível, depois você vai diminuir esse retângulo pela metade, olha só, para deixar ele aqui no meio, ok? Você vai copiar e colar esse retângulo de novo e aí você vai puxar daqui de cima aqui para baixo. Dessa maneira você vai ter, olha só, 2 retângulos exatamente com o tamanho da metade
da sua área imprimível. Vou selecionar os dois segurando o Shift, clicando aqui no segundo, e vou diminuir, olha só, até a metade novamente aqui da minha página. O CorelDRAW vai sempre me indicando aqui quando eu chegar no meio. Prontinho. Depois disso, dou um Ctrl C e um Ctrl V, e aí eu arrasto aqui para o outro lado. Olha só, eu tenho então 4 pedaços exatamente do mesmo tamanho, olha só. Tá dando uma diferençazinha de 0,1 aqui, porque eu acho que eu não arrastei precisamente, tá bom? Mas você vai ter a divisão de 4 retângulos na sua página. Isso aqui já é o que seria a área útil total do seu convite. Então a gente sabe que se eu quiser imprimir, por exemplo, um convite em 1/4 de página, eu posso projetar o meu convite com, no máximo, 101,98 por 145,48 milímetros. Vai dar 10,1 por 14,5 centímetros. Então esse aqui é o tamanho máximo que eu posso imprimir o meu convite. Mas agora tem um detalhe. Imagina que você vai fazer um convite com fundo colorido. Se o fundo for colorido, você tem que considerar que você deve deixar uma área de sangria. A área de sangria, na verdade, é uma espécie de espacinho extra que você deixa no fundo do documento para evitar bordinhas brancas na hora do corte. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo para você entender melhor o que é sangria. Então a gente precisa prever, antes de começar a projetar, a área de sangria. O que é essa área de sangria então? Eu vou pegar aqui eu vou clicar fora para tirar a seleção e vou adicionar aqui o espaço de 3 milímetros aqui no deslocamento do CorelDRAW. Depois, utilizando aqui a minha régua, eu vou arrastar uma linha guia e encostar aqui na borda do meu retângulo. E aí eu vou apertar para baixo no meu teclado para movimentar essa linha guia exatamente aqueles 3 milímetros que eu configurei ali. Vou fazer a mesma coisa para todos os lados. Coloco a linha guia aqui, pressiono para a direita no meu teclado direcional, depois aqui do outro lado e pressiono para a esquerda, e depois aqui embaixo e pressiono para cima. Dessa maneira eu estou identificando exatamente qual que é o limite da minha sangria. E agora sim eu posso pegar a ferramenta retângulo e desenhar um retângulo entre as linhas guias. Para isso eu vou habilitar aqui na opção alinhar a opção alinhar as diretrizes, para que o CorelDRAW identifique quando eu chegar pertinho aqui da minha linha guia. Colocando então o meu cursor pertinho da linha guia, ele vai mostrar ali a interseção, e eu posso clicar e arrastar para que eu tenha aí o tamanho exato da minha área útil do meu convite. Então, o meu convite ele vai ter 95,98 por 139,48 milímetros, vai dar 9,5 por 13,9 milímetros. A gente pode arredondar isso desprezando os valores ou não, se você não quiser. A gente pode ignorar, né, que esse quase 1 centímetro de 95 e esses quase meio centímetro aqui da altura. E aí a gente tem então essa informação. O tamanho exato do nosso convite vai ser esse aqui, olha só. Vai ser 95 por 139, vai dar 9,5 por 13,9. Então a gente vai ser esse o tamanho final do nosso documento. Depois que você descobrir então qual que é o tamanho do seu documento, o que você faz? Você vem aqui, cria um novo documento no CorelDRAW e você pode colocar esse tamanho aqui. 95 por 139. E aí você pode virar a página se quiser e clicar no OK. E olha só, a gente vai ter aqui o nosso documento exatamente com o tamanho que a gente precisa. Quer ver como encaixa tudo direitinho? Eu vou copiar aqui esse retângulo e vou colar ele aqui no tamanho da minha página. Deixa eu colocar ele aqui, olha só. Vou virar ele aqui 45 graus, né? Segurando o Ctrl, eu vou rotacionar, olha só. Encaixou certinho na página. Vamos ver a sangria agora? Se eu deixar a sangria, eu tenho esse espaço aqui, olha só. Prontinho. Vou colocar a sangria atrás do meu retângulo e olha aí. Eu tenho um documento que pode ser projetado para ser um convite de 1/4 de página, incluindo a sangria, se for utilizar aí um fundo colorido. Dessa maneira, então, você consegue calcular o tamanho do seu projeto para aproveitar na hora da impressão todo o espaço disponível no seu papel, evitando que você perca papel e que você consiga aí fazer o convite do tamanho exato. Bom, era isso que eu tinha para te mostrar. Essa dica vale para qualquer outro tamanho. Se você quer fazer, sei lá, num 1/6 de página, você vai ter que dividir a sua página em 6, tá bom? Então, você pega aqui, por exemplo, dividiu em 4, faz aqui mais uma cópia desse material e cola, colocando ele aqui embaixo, né? Vou pegar aqui no meio. E aí você conseguiria, por exemplo, depois ajustar aqui para 1/6 da sua página. E é só repetir o processo, tá bom? Você vai ter aí o tamanho de 1/6 de página,
ou seja, a sua página é dividida em 6, e você refaz exatamente os mesmos cálculos. Lembrando que isso aqui é o tamanho total, incluindo a sangria. Você tem que tirar aqui os 3 milímetros da sangria para delimitar o tamanho final do documento depois do corte, ok? Bom, e era isso. Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no Criativo Design. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.